Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Ao vivo no rádio em 100,9 FM, também pela Clube Web TV lá no Facebook do H2Foz e da Rádio Clube e também no portal radioclube.com.br. Paulo, como você bem disse, duas coisas são certas nessa vida. O mês tem 12 meses, o ano tem 12 meses e que agora tem um bichinho que vem e... Uau! Que bichinho que é esse? Que nem é tão simpático assim quando a gente fala dele, né? Ele é um bichão, é o leão do imposto de renda, né? Não dorme nunca esse leão. Não dorme, não perde o prazo nunca, né? E para quem não quer perder o prazo e sofrer aí as consequências aí da legislação, o SESCAP, que é o Sindicato das Empresas Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, o SESCAP, em sua regional aqui em Foz do Iguaçu, integra uma ação regional, uma ação estadual da entidade em todo o Paraná, que é de esclarecimento e de orientação ao contribuinte sobre como declarar certo, corretamente e devidamente o imposto de renda à pessoa física 2023. A gente sabe aí que aqui em Foz do Iguaçu pelo menos tem uma tradição de o contribuinte deixar sempre para a última hora para fazer a sua declaração. Então, quem está nessa lista, aguardando ainda para fazer a sua declaração, tem essa chance, esse momento de obter dúvidas, esclarecer dúvidas e tirar aí obter aí os seus esclarecimentos de forma gratuita com profissionais que são da área, que atuam na área, né, e tem uma expertise técnica aí para prestar todo o atendimento ao contribuinte. Então, a ação está prevista aí para a próxima sexta-feira, dia 31, em espaços públicos de 8 municípios paranaenses, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Trata-se da campanha Declare Certo, essa iniciativa que, como a gente já falou, é de responsabilidade social aí do SESCAP Paraná, e quem esclarece, traz todas essas informações sobre a ação é o Amaury Nascimento, ele que é diretor de eventos da entidade, participa agora conosco ao vivo no Marco Zero. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite para trazer aqui esse chamado à população para participar da campanha Declare Certo desse ano. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube e estamos à disposição para esclarecer esse nosso evento. Amaury, como é que surgiu a campanha Declare Certo? Qual que é o objetivo dessa iniciativa do SESCAP Paraná e que a Regional de Foz do Iguaçu integra? Em 2004, foi o nosso primeiro evento e a gente tinha e verificava essa necessidade de que as pessoas que gostariam de fazer suas declarações e não procuravam os profissionais tinham algumas dificuldades e às vezes, por essas dificuldades, acabavam fazendo algum erro. Então a gente achou por bem prestar essa ação, fazer essa ação, para que essas pessoas tirassem essas dúvidas e não tivessem os seus problemas. E essa ação ela é gratuita, sabe? É uma informação que nós, profissionais da contabilidade, todos os proprietários de escritórios, contadores, fazem para que a população não tenha esse problema. Apesar de que essa é a nossa função, mas de fazer, né, o nosso trabalho, o nosso serviço, né, mas a gente faz essa ação para que as pessoas também fiquem tranquilas e a gente doe um pouco do nosso tempo para isso. Certo. Antes da gente avançar sobre a campanha, qual que é o prazo para a entrega da declaração de pessoa física e jurídica neste ano? Até dia 30 de maio, né? Começou agora dia 15 de março e até dia 30 de maio. Tempo esse que as pessoas podem realmente procurar os profissionais, né? Ou fazer a sua própria declaração. Mas a orientação é sempre buscar um profissional que entende do manejo aí para tornar mais tranquilo. Várias pessoas nos procuram nos nossos estabelecimentos, né? Do escritório, do prestador de serviço, para tirar aquela dúvida. Então a gente fica assim meio sem saber o que fazer, ou cobro ou não cobro. Então realmente nesse momento, nessa ação, é o momento dessas pessoas estarem nos procurando e realmente a gente pode fazer essa instrução, né?
Aqui em Foz do Iguaçu, onde será o local ou os locais da Declare Certo desse ano? Aqui em Foz vai ser ali no JL, já o terceiro ano, no Shopping JL que a gente faz, tem um ambiente lá e eles cedem esse ambiente, também fazem essa parte social, cedendo o ambiente para nós lá, e aí os profissionais se revezam, né? Vários profissionais, colaboradores, pessoas que querem se dedicar a isso também, né, vão estar presentes. Então, a cada hora estão trocando aí as pessoas que vão participar. O objetivo, obviamente, que as pessoas que estão no shopping, que frequentam o shopping, que frequentarão o shopping nesse dia, poderão ser atendidas, poderão buscar esse atendimento, mas o chamado é para que as pessoas que tenham dúvida ou que busquem que queiram essa orientação, participem da ação nesse dia e aproveitem para esclarecer as dúvidas aí gratuitamente. Exatamente. Correto? Por isso que a gente fala que essa é uma ação social para as pessoas que têm dúvidas e nem mesmo aquelas que estejam fazendo a sua declaração. Porque muita gente pergunta assim, será que eu preciso declarar? Eu ganho tão pouco. Às vezes não é o ganhar pouco, né? Às vezes são quais condições você está para poder fazer a tua declaração. Então é um ambiente, é um lugar quase descontraído, como a gente fala, né? Que você pode tirar todas essas dúvidas e fazer qualquer perguntas para os profissionais que estão lá. O SESCAP tem parceiros, instituições parceiras envolvidas nessa ação, Amaury? Como eu disse para você, nesse dia, vários profissionais da área da cidade já se prontificaram a participar, inclusive alunos, professores das faculdades que são do ramo. Mas também tem o Sindicato dos Profissionais, né? Tem o Conselho Regional de Contabilidade. Nós já tivemos do SEBRAE também várias, inclusive em outras unidades, o SEBRAE vai estar presente nos apoiando nisso. Você já desenvolve essa ação há alguns anos. Quais são as principais dúvidas que chegam neste momento durante a ação do Declare Certo? Principalmente uma delas é se eu paguei o meu imposto de renda e se eu vou conseguir receber esse dinheiro de volta, né? Há algumas dúvidas se eu realmente preciso fazer a minha declaração de imposto de renda. Se eu comprei um bem, há necessidade de eu informar esse bem. Eu tenho algumas despesas, há necessidade de eu colocar algumas despesas. Que tipo de declaração e se eu pretendo ou se eu preciso fazer a minha declaração de imposto de renda ou fazer essas informações. A gente vê que com muita tecnologia e informação e ações das entidades, as dúvidas aí se renovam a cada ano, né? As pessoas têm essa busca aí por informações adequadas e certas sobre como declarar. E o governo também tem feito novidades aí nesse procedimento ano a ano, né? Este ano mesmo tem algumas mudanças. Realmente assim, hoje você já pode fazer a sua declaração no teu próprio aparelho de celular. Só baixar o programa da Receita Federal. Hoje você já tem a sua declaração pré-preenchida. Também você baixar junto ao sistema da Receita Federal a sua declaração. Lá já estão a maioria das informações, né? E também tem o sistema ou o programa da Receita Federal que você baixa e você faz a sua declaração ali. Então assim, as informações praticamente já estão quase todas prontas. E para que você consiga todas as informações mais ainda precisas, você faz uma senha Gov, né, que é um acesso que você faz, ou você tem um certificado digital. Com isso, você, com um pouco de treinamento, um pouco de atitude, você realmente pode fazer a sua declaração do imposto de renda. Mas, logicamente, é muito importante, se você tem algumas dúvidas, procurar esses profissionais que, o próprio nome já diz, né? Esse é o dia a dia de cada um e eles podem te dar todas as informações ou também deixar a responsabilidade dele para que elabore essa tua declaração. Quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, Amaury, de maneira geral? De maneira geral, é quem recebeu mais do que R$ 28.559, né? Isso em rendimentos tributáveis, né? Tem alguns rendimentos isentos também. Aquele que tem atividade rural que ultrapassou 142 mil da sua receita
Quem tem ou recebeu rendimentos isentos daí, acima de R$ 40.000, por exemplo, fez uma rescisão de contrato, tem lá o seu fundo de garantia, às vezes pelo tempo, acaba tendo um valor razoável, pode passar por isso. Né? Quem em algum mês teve retenção de imposto de renda, porque existe uma tabela de imposto de renda, que às vezes você ganha lá R$ 2.000, naquela tabela não tem retenção, mas se porventura veio um rendimento a mais, você tem uma retenção disso. Retido direto na fonte, na folha de pagamento, né? Já vem o desconto no próprio mês. Exatamente. Isso? E aí você faz aí, porque quando a gente fala assim declaração, é o ajuste que você faz no final no tempo de fazer a declaração, né? Quem tem, por exemplo, patrimônio acima de R$ 300.000, também é obrigado a estar. Ou aqueles que vieram do exterior, né? Ou aqueles que também têm rendimento do exterior, são obrigados. A grosso modo seria isso. As pessoas que também têm ações, né? Ganhos com ações, né? E investimento, algumas aplicações. Todo mas tipo isso... de ação? Sim, sim. As informações são aquelas que, por exemplo, você tem aí adquiriu uma ação e teve ganhos nessa ação, né, acima de R$ 20.000. Você tem que pagar o seu imposto, né, daquele ganho e é obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Quem tem investimento em ações está obrigado a apresentar a declaração. Certo. Aqui em Foz, segundo a prefeitura, nós temos 20.000 formalizações de microempreendedor individual. Microempreendedor individual, o MEI, todo ele está obrigado a fazer a declaração ou só quem obter a renda acima dos R$ 28.000, como você mencionou? Exatamente. É aqueles que estão enquadrados nessas condições. O MEI, ele é uma pessoa jurídica. Então, mas também dentro dessa pessoa jurídica, quem é prestador de serviço, tem um percentual que é a receita da pessoa física daí, né? Porque as entidades não se misturam, né? Um é o CNPJ e outro é o CPF. Então, o prestador de serviço tem um percentual e o que comercializa tem outro percentual. Então, destina-se esse valor para essa pessoa física e se ultrapassar os R$ 28.000, esse montante, obrigatoriamente também ele vai ter que apresentar a declaração, além da apresentação da declaração MEI, que é obrigatória. Muito bem. A declaração MEI substitui a declaração do imposto de renda pessoa jurídica, no caso? Essa é a pessoa jurídica, que nem eu falei. O MEI é um CNPJ, é jurídico, né? E aí tem suas datas, como você perguntou no começo. Quando que apresenta a declaração? Tem um cronograma. Tem um cronograma. Até maio ainda tem declarações jurídicas a serem apresentadas. Muito bem. Aqui em Foz do Iguaçu, quantas pessoas devem fazer um valor, uma quantidade aproximada? Estimado 48.000 pessoas. 48.000 contribuintes, né? Contribuintes. Exatamente. Isso vem numa média. Uma média, assim? Já, ou tem continua nessa média. O que está chegando aqui para a gente de pergunta é o seguinte, Amaury, o pessoal quer saber se durante a ação Declare Certo lá no Shopping JL vai ser possível fazer a declaração na hora sob a orientação de vocês profissionais. Não, nesse momento a gente só vai dar orientação, tanto que nós não vamos ter nenhum equipamento para fazer a declaração de imposto de renda. Certo? A gente vai orientar exatamente passo a passo o que é que o contribuinte tem. Ah, mas eu já fiz uma declaração, quero saber se tem alguma... Você pode imprimir a sua declaração, a gente vai dar uma olhada e pode fazer um diagnóstico, né? Mas nós não vamos ter equipamentos para fazer esse tipo de serviço nesse caso. Né? O contribuinte vai à ação do SESCAP com a declaração impressa, vocês vão dar uma olhada. Ele ainda tem tempo de fazer a revisão, caso seja identificado algum problema? Sim, pode. A gente olha ali, ele vai levar algum documento, a gente vai fazer, a gente não vai dizer, não vai poder fazer o filtro, né? Que é o próprio sistema, mas a gente pode ensinar ele como ele faz esse filtro para saber se ele pode e deve. Porque você só vai ter vai ter um momento específico em que ele vai encaminhar a declaração. Então ele vai ter no sistema fazendo a declaração, retifica, muda o jeito que ele quiser e quando ele tiver que enviar, é só dar o clique para enviar. Daí. Certo.
Acho que o ideal seria a pessoa que vai buscar essa orientação levar anotado quais são suas dúvidas, caso não tenha feito, né? Exatamente. Alguma outra orientação do SESCAP aqui de Foz do Iguaçu para as pessoas que vão procurar esse atendimento lá no dia 31, sexta-feira que vem, no Shopping JL? Principalmente a essas pessoas que têm essa dúvida, né? E também a gente está dentro dessa campanha indicando, ensinando e fazendo com que as pessoas aceitem o projeto de destinação do imposto de renda para ou FUNCriança ou para o idoso. Né? São dois fundos. São dois fundos que já existem em Foz do Iguaçu, esses dois fundos, o FUNCriança e o idoso. Então, assim, explicar para as pessoas entenderem que aquilo que ele está destinando a parte do imposto que ele deveria pagar, ele vai já, num primeiro momento, destinar a uma dessas entidades, a um desses fundos. É um dinheiro que deixa de ser enviado para o governo central, para o governo federal na forma de imposto de renda, e é um dinheiro que fica aqui para projetos na área de criança e adolescente, exatamente, no caso do FUNCriança, e do idoso, do fundo do idoso, exatamente. Isso? Então, assim, se você tem R$1.000 para pagar de imposto de renda, daqueles R$1.000 tu vai destinar o percentual específico diretamente para o FUNCriança. Ele não vai para o governo vai destinar, vai para as prefeituras, vai para o estado, e depois que vem para esses fundos, para essas entidades. É direto. Não, é direto. Então, assim, é só destinar. Ah, mas eu vou ter um problema, porque depois a Receita Federal, antigamente poderia ser assim, hoje é automático. Inclusive, nós tivemos uma fala aí do secretário da Receita Federal, que ele mesmo incentivando as pessoas a fazer essa destinação, dando o aval de que a Receita ela concorda com essas situações, né? Muito bem. Não implica em nada para o contribuinte, corre o risco maior de cair na malha fina, isso aí tudo é lenda. Isso é lenda. Antigamente poderia, a gente virava as noites fazendo declaração datilografada, né? Então você viu, o sistema era meio bruto, como diz o outro. Agora não, automaticamente. Inclusive você pode fazer o seu pagamento do seu imposto na hora. Você apresenta a tua declaração hoje, pode ser que hoje à tarde já esteja lá a declaração processada ou declaração recebida, amanhã já esteja na fila de restituição, não que você vai receber amanhã, mas nos prazos especificados pela Receita, você já vai estar sabendo que você está na fila já para restituição. E isso é um procedimento muito fácil, ainda mais com a ajuda e a orientação dos profissionais, de vocês lá no dia, não vai trazer maiores complicações para o contribuinte. Não. Tudo digitalizado, tudo acessível ali rapidamente, é isso? Exatamente. E o próprio programa da Receita Federal faz uma checagem e te diz, olha, tem alguma coisa errada ou não. Automaticamente. Agora, tenho que explicar que somente podem fazer essa doação as pessoas que fazem a declaração completa, com as deduções, né? Aquela declaração completa que você usa as deduções para achar a base de cálculo do imposto. Quem faz a declaração simplificada não pode fazer esse tipo. O que ele pode fazer é, durante o ano, fazer as contribuições dele, mas ele não vai poder fazer esse abatimento ali nessa declaração de imposto de renda nesse momento, essa destinação, quer dizer. Muito bem, a gente falou de prazos, a gente falou do procedimento, e é bom sempre reforçar qual que é a multa em caso de não se declarar os rendimentos no prazo adequado ou de forma imprecisa. Se ele tiver imposto a recolher ou estiver obrigado a fazer a declaração, a multa mínima é R$ 165, né? Ou 2% do valor do imposto, né? O que for menor daí no caso, né? Não, desculpa. Se o imposto for maior do que esse valor, a mínima seria 165. Então, ele vai pagar o imposto, a multa de acordo com o imposto dele. A base de cálculo. Certo. Ainda falando da destinação aí para
a criança e o adolescente e o idoso, aos fundos aí, esses fundos, o recurso que o contribuinte repassa para esses fundos, ele é suscetível a uma fiscalização, a um controle social, né? O dinheiro não se perde aí nas políticas gerais, há um acompanhamento, uma fiscalização, inclusive do próprio doador pode fazer isso durante o ano, né? Inclusive ele pode ir no conselho do município verificar se realmente aquilo não exatamente a dele, né? Mas que está sendo feita uma destinação correta, pode sim, e tem todo o direito de fazer isso. O Fundo Criança, ele já é um fundo mais antigo, né, aqui em Foz do Iguaçu. Em termos de valores, como é que está essa... Você teria ideia disso? O ano passado, se não me engano, deu 280 mil, 290 mil. Quase, mas a Itaipu tem um valor que ela destina maior também, né? Que acumula um pouco mais. Mas nós temos casos assim de municípios que chegam a arrecadar 2 milhões, 4 milhões, né? Do mesmo porte que nós? Do mesmo porte até, em Toledo, no ano passado, deu 3 milhões e poucos mil reais. É esse incentivo, sabe? Principalmente para nós, da nossa classe, nós fazemos isso, sabe? E a gente faz a declaração do cliente e no momento a gente incentiva a fazer isso. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm essa consciência de fazer essa destinação. Como você disse, e eu digo também, não custa nada, não tem problema, pode fazer essa destinação e pense que você está fazendo uma contribuição para quem precisa realmente, nesse momento. O fundo do idoso ainda recebe valores menores, porque ele é novo, né? Eu acho que 2 ou 3 anos que ele tem assim, mas a gente também está incentivando. A pessoa não quer no Fundo Criança, mas também no idoso, então faz pro idoso. Muito bem. Tá aí, Moacir, a gente sempre, né, comenta aqui, a gente tem visto nos semáforos, nas ruas, aí um aumento visível, né, da população idosa, de pessoas aí que estão se redobrando no trabalho, né, depois de já ter trabalhado uma vida inteira para levar o sustento para dentro de casa. Então é uma oportunidade aí, né, para a pessoa... fazer a contribuição o cidadão aqui iguaçuense fazer a sua declaração, claro, né, e optar por essa doação para um desses fundos aí, como o Fundo do Idoso, que precisa ser fortalecido por ser mais recente, né? Fica esse registro e esse convite da nossa parte, né? E como disse o Amauri, né? Consultar sempre um profissional da área para ter todas as orientações e aí também descobrir dessas opções de doar tanto para criança quanto para idoso e ser um benemérito da sociedade através do seu imposto, que é um dinheiro seu, né? Exatamente, é um dinheiro que saiu do seu bolso para pagar o imposto e você imagina que aquele dinheiro possa voltar. Mas por que você não corta o caminho, né? Faz essa doação, né? Faz essa destinação e você vai estar fazendo a coisa correta. E nós estamos cada vez mais aí tentando incluir na consciência das pessoas, do contribuinte, que ele pode fazer isso. E essas ações servem também para isso, principalmente para isso, tá? Para conscientização. Mauri, muito esclarecedora a sua participação aqui no programa e, claro, o Tira Dúvidas será na próxima sexta-feira, então a gente se despede aí agradecendo a sua participação, pedindo para que você reforce aí novamente local, data e o convite ao morador, ao contribuinte iguaçuense para participar dessa ação Declare Certo do SESCAP Paraná aqui em Foz do Iguaçu. Realmente a gente pede tanto aos profissionais, os alunos também que querem conhecer esse tipo de coisa, né? Aos professores incentivarem os alunos para estarem lá junto com a gente, ou conhecerem, ou também tirar dúvidas dele, mas principalmente a população que tem essa dúvida e que esse programa, essa ação do SESCAP, desde 2004, já te falei, está trazendo aí no estado todo do Paraná, são 8 municípios que têm nós temos as regionais, os seus diretores estão fazendo esse trabalho. Nós vamos estar em Curitiba dia 31 também, que na Boca Maldita lá a gente vai fazer uma ação muito grande também. E essa ação lá em Curitiba, a prefeitura está ajudando, inclusive o governo do estado está incentivando isso através do vice-governador, que é muito parceiro das entidades contábeis também. Então, que todo mundo que tiver alguma dúvida não se acanhe e venha conversar com a gente. E se caso não quiser, procure seu profissional da contabilidade, tem vários escritórios, vários profissionais na cidade que poderão sanar essas dúvidas também.
Certo, Amaury, muito obrigado pela entrevista, sucesso no evento, tenha um bom dia. Obrigado e bom dia para vocês também. É isso, Moacir. Então a gente conversou aqui com o Amaury Nascimento, contador, diretor de eventos do SESCAP, aqui da Regional de Foz do Iguaçu, que comanda, coordena, conduz, está à frente da campanha Declare Certo, uma ação de responsabilidade social na próxima sexta-feira, dia 31, lá no Shopping JL, orientando gratuitamente a população na sua declaração de imposto de renda. Marco Zero, onde tudo começa.